A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A palavra hoje se encontra em Mateus capítulo 15, que diz assim, verso 32, a segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram ainda, levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Glória a Deus. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, né? A palavra nos convida, né? Nos ensina que nós devemos ter ação, né? Porque aqui, às vezes nós estamos no deserto, às vezes nós pensamos que não sabemos falar, que não sabemos o que fazer, que não tem para quem falar, mas temos. Toda situação a gente tem o que falar e para quem falar, né? Então, o Senhor tem compaixão. Nós somos discípulos do Senhor, né? E a gente é chamado para isso, para servir ao Senhor, para trabalhar. E trabalhar nós precisamos ter ação, né? Às vezes nós temos medo, nós temos dúvida, nós não sabemos o que fazer, como aqueles discípulos ali, né? Acha que não tem nada, como, né? Achar comida no deserto. Então, assim, às vezes nós estamos no deserto, a gente acha que, porque no deserto a gente fica também desanimado, a gente fica mais, como é que eu vou explicar? A gente fica com menos vontade, né, de orar, de ler palavra, porque o pão, o alimento é a palavra. O pão, a água, o peixe é a palavra. Então, o Senhor, todos os dias, ele tem palavra. Se a gente abrir a Bíblia, o Senhor fala conosco. Ele tem palavra, né? Seja onde for, um salmo, um, uma parábola dessa, o Senhor tem palavra de capa a capa da Bíblia. Basta a gente abrir ela e ouvir o Senhor Jesus com atenção. Quando a gente ouve o Senhor Jesus, ele está falando conosco, ele está nos alimentando. Então, ele entrega a gente uma palavra e a gente precisa ter a ação de levar essa palavra, porque a multiplicação é isso. Às vezes a gente fala assim, mas eu li um versículo só. Mas se a gente lê o contexto da palavra, a gente sabe que o Senhor está dizendo, né? A gente sabe o que dizer para outras pessoas dentro da palavra do Senhor, é claro, né? Nós não podemos sair fora da palavra do Senhor. Então, nós sabemos o que dizer para alguém que precisa ouvir uma palavra. Quantas pessoas chegam a nós, né? Comentando algo, precisando de algo, passando por algo, a gente sempre tem uma palavra de Jesus para dar para essas pessoas, né? Além do nosso exemplo, é claro, né? Da nossa conduta dia a dia, porque quando as pessoas chegam até nós para pedir algo ou para comentar algo conosco, nos pedir alguma ajuda, elas vêm porque confiam em nós, porque vê a nossa conduta, acha a gente capaz de dar a elas uma palavra, porque ela vem, as pessoas vêm contar algo para nós ou pedir ajuda para nós, esperando receber algo, né? Assim como aquele aleijado, aquele coxo lá na porta da igreja famosa. Ele esperava receber algo de Pedro e de João. Ele pedia esmola, mas Pedro e João não tinha prata e nem ouro. Ele tinha a presença do Senhor, o mais importante é ter a presença do Senhor. E nós temos a presença do Senhor
né? Então, temos a palavra do Senhor e, e isso basta para mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, assim, nós precisamos ter a ação, ter a coragem, ter a ousadia, porque a palavra fala que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de coragem e de ousadia. Para a gente não temer. Às vezes a gente teme falar algo para as pessoas, né? Mas temos que ter sempre o cuidado de falar. Então, a ação é isso, é a gente levar a palavra do Senhor para as pessoas que precisam, para que elas possam se sentir bem, se sentirem amadas por Jesus, sentir coragem de levantar a cabeça e enfrentar aquilo que elas estão passando, né? Porque nós estamos aqui para ser instrumentos do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E o nome dele tem que ser glorificado, deve ser glorificado em tudo em nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, né? Como ali os discípulos fizeram. A palavra fala que o Senhor Jesus sentiu compaixão da multidão. Então ele sente compaixão daqueles que estão lá fora, sem alimento, sem uma palavra, que muitos falam que crê em Deus, que tem fé, mas não conhece a palavra como, né, um todo, como a fundo. Então, assim, quando tem problemas, eles ficam angustiados, ficam desesperados, ficam perdidos, e conta sempre com alguém levar uma palavra, né? Então, nós somos alimentados todos os dias por Jesus. E nós devemos fazer isso. Isso é que o Senhor nos chamou para fazer. Levaram uma palavra, conduzi-los, né? Porque o alimento é esse, é uma palavra. Que a palavra fala que ele levantou, multiplicou, né? Os pães, os peixes, entregou os discípulos. Os discípulos somos nós que lê a palavra do Senhor, que segue ao Senhor Jesus, que ora, que está sempre em comunhão com o Senhor para levar para outras pessoas. Nós trabalhamos para o Senhor, nós somos discípulos do Senhor. É isso que a palavra fala, que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Nós devemos tirar o medo, o comodismo, né? A insegurança e levar e fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, porque Ele também não obriga ninguém a fazer, mas Ele nos entrega todo dia uma palavra, todo dia Ele fala conosco, então nós devemos ter a ação, né, de obedecer, então, e ajudar as pessoas. Então é isso. E a palavra fala que eles alimentaram, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha quantas pessoas alimentaram e ainda sobrou. Porque às vezes a gente pensa que não tem o que falar, mas quando nós começamos a falar, quando nós começamos a falar de Jesus, o Espírito Santo traz as palavras no nosso coração. Ele põe palavras na nossa boca e ele vai nos lembrando a palavra dele toda. Porque é assim que acontece. Eu mesma, quantas vezes... Às vezes eu não tenho nada para falar, mas quando eu começo a falar, quando eu me disponho a falar, quando eu obedeço e abro a boca, o Espírito Santo vai trazendo as palavras dele, né? Dele. Não, a gente não podemos falar de nós mesmos, mas temos que falar do Senhor Jesus. Então, é onde ele vai multiplicando, porque quem multiplica é o Senhor Jesus. Não somos nós. O nosso papel é receber do Senhor Jesus e entregar. Então é isso, quando nós abrimos a boca, nos dispusemos, aliás, perdão, a trabalhar para o Senhor Jesus, a obedecer o que Ele nos pede, Ele traz as palavras no nosso coração, Ele põe palavras na nossa boca, porque a palavra diz, não vos preocupeis com o que haveis de falar, pois quem vos fala em vossa boca sou eu. Então Ele que nos dá a palavra. Quando nós obedecemos, Ele é que traz as palavras para a gente falar. Então, Ele sempre traz aquilo que é certo, que Ele sabe que a pessoa precisa ouvir, que a pessoa precisa receber, né? Então, e ainda sobra mesmo, porque quantas vezes eu falo com as pessoas e depois que as pessoas saem, né?
Eu ainda lembro de muitas outras palavras, eu falo, ah, meu Deus, podia ter dito isso também, aquilo outro, então sobra. Mas aquilo que sobrou, às vezes, não era para aquela pessoa, já é para outra pessoa. Amém? E para nós mesmos também. Então fica hoje aí essa meditação, essa palavra, que possamos receber todos os dias do Senhor Jesus cada vez mais, né? Quanto mais nós recebemos do Senhor Jesus, quanto mais nós lemos a palavra, mais nós temos para dar, mais nós temos para oferecer, mais nós podemos trabalhar para o Senhor Jesus, amém? Então, que fiquemos hoje com essa palavra e multiplicar, né? Tudo isso e ajudar pessoas, né? E assim agradarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e eu peço aí que deem o like, se inscrevam no canal, não deixem de dar o like não, gente, por favor. Assistam até o final, muitas pessoas assistem até a metade só, muitas pessoas assistem, mas não dão o like, não compartilham, não se inscrevem no canal, né? Não comentam. Eu peço que vocês comentem aí, né, se o conteúdo é bom, se está ajudando vocês, né? E é isso, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, uma semana super abençoada, repleta da presença do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.